15 de julho de 1976, missão indígena de Meruri, Mato Grosso, 10h30 da manhã. Padre Gonçalo Ochoa ainda lembra com detalhes o que aconteceu. Na hora tinha poucos homens, né? Tinha só os rapazes que estavam trabalhando com o padre e voltaram da roça. Eram uns 3 ou 4, né? E Simão, que quando escutou barulho, ele estava trabalhando lá. E quando escutou barulho, alguém falaram, está atacando o padre Rodolfo. E ele saiu correndo defender e se uniu com ele. Eu presenciei a vida dele e o momento de sacrifício, como que foi ele querendo resolver em paz as coisas, né? E os brothers disseram, ele sempre sorridendo. E o último momento dele foi um sorriso. E eu pude correr, estava pertinho da igreja, pegar os santos óleos, administrá-lo e ver os últimos momentos. O índio Bororo, Simão Cristino, também foi morto pelos invasores. Ele era muito próximo dos missionários. Era pedreiro, fazia trabalhos nas casas, na casa e na comunidade, na missão. Nesse dia, tinha um rapaz que estava ajudando, né? Ele contou que o Simão chegou um momento em que parou e começou a falar do padre Rodolfo, que estava sendo ameaçado. E ele disse, se o padre Rodolfo morrer, eu vou morrer com ele. Sacerdote e indígena, pelo gesto extremo, hoje são chamados servos de Deus. A Igreja pode reconhecer que esse gesto deles foi martírio. O processo de beatificação e canonização do nosso servo de Deus tem um grande significado se a gente o coloca dentro da perspectiva de Dom Bosco. O processo de beatificação está na fase diocesana. Momento de grande graça, um dom para a nossa igreja. Por isso é com o coração aberto, feliz de poder acolher na nossa diocese esse processo diocesano de reconhecimento do martírio desses dois grandes santos, poderíamos já dizer, da nossa igreja. E, se Deus quiser, dentro de poucos anos, a Igreja Universal possa proclamá-lo bem-aventurado. Essa história, porém, não pode ser reduzida apenas ao seu final. Desde menino, então Rodolfo já sonhava, queria ser um missionário do Senhor. Padre Jorge Lachnit estava no grupo de missionários alemães do qual fazia parte o padre Rodolfo, que embarcou para o Brasil em outubro de 1958. Não nos conhecíamos. Logo começou o assunto missionário. E com isso começamos a articular, mas eu quero ir. O inspetor estava vindo para cá também. Se eu não for com ele, eles me vão azedar tudo. Então precisamos convencer o inspetor a me deixar fazer um noviciado no Brasil. Arquitetamos o ataque ao inspetor e ele conseguiu vir para o Brasil para fazer o noviciado aqui. Para o Rodolfo era um tipo 1,92 m, disposto para tudo, brincando com tudo, não. Ele não tinha medo de fazer um esforço, não, ele topava. Apesar de ser reconhecido pela sua capacidade física de trabalho, Padre Rodolfo Lunkenbein também expressava uma espiritualidade profunda e zelo litúrgico, os quais quis compartilhar com os Bororo. O Padre Rodolfo foi ele que começou com as primeiras experiências de culturação da liturgia na cultura Bororo. No sermão da missa do último Natal que ele celebrou em Meruri, fez uma descrição muito bonita da cultura Bororo. Trechos dessa homilia fazem parte do arquivo histórico da Missão Salesiana de Mato Grosso. Se junta com todas as escolas dos anos para louvar o seu Criador.
louvar o seu Criador, como nós também aqui presenciamos, por esses louvores, esses cantos que os Bororos ofereceram ao seu Criador. Esses cantos inspirados por Deus nessas noites maravilhosas e misteriosas que o seu sertão de Mato Grosso pode oferecer. Nessas noites misteriosas em que Deus, através dos séculos, confiou os seus mistérios aos Bororos e revelou esses mistérios aos Bororos, nesses cantos e nessas cerimônias tão maravilhosas, praticadas, cantadas e escutadas através dos séculos. E Deus querendo, vão ser executados ainda através dos séculos. É o que nós, hoje, nessa noite santa, desejamos a essa tribo maravilhosa. Aquele trabalho iniciado pelo padre Rodolfo foi conservado e continuado. Hoje, os frutos são colhidos. Penso que o Meruri hoje vive um auge do processo de martírio de padre Rodolfo e Simão Bororo, numa aliança entre índio e não índio, salesianos, congregações salesianas, entre os religiosos. O amor que demonstrava pelos indígenas levou o padre Rodolfo e também Simão Cristino ao enfrentamento dos perigos que eram conhecidos. Ele tinha consciência do risco que ele corria e não recuou, não. A Deus oferta singular de vinho e pão. O martírio não se impõe, não se escolhe ou se improvisa, vem do ramo unido ao tronco do Senhor, gerando vida. Esses versos foram escritos pelo padre Osmar Bezutti, que conheceu o padre Rodolfo ainda jovem e vê na morte dos servos de Deus um gesto que vai além da coragem humana. Todo batizado é chamado a dar a vida, né? Como Jesus deu a vida. Ele se impõe pelo batismo. Não é imposto por ninguém, mas por Deus que te consagra como filho dele, né? Já estamos vivendo o batismo. E se Deus nos chamar para dar a vida? Aí o batismo se impõe para nós o martírio, né? Ele dá força para o martírio. Então é nesse sentido que eu queria dizer. E ele vem do ramo, né, que é Jesus, e somos nós unidos ao tronco, né? E outra coisa, outra ideia forte de que o martírio não se impõe, mas vem pela força da Eucaristia. Padre Rodolfo era padre, celebrava a missa todos os dias, né? Então, aquele pão que ele transformava por obra do Espírito Santo no corpo e sangue do Senhor, era a força que ele, onde ele buscava, né, para viver a sua vida de missionário e dar até a própria vida como Jesus. A irmã Otília trabalhou em Meruri com o padre Rodolfo nos anos de 1963 e 1964. Ela confirma a mística do missionário, que justifica o gesto extremo. Eu sempre lembro o lema que ele escolheu para o seu sacerdócio, era: eu vim para servir e dar a vida. Que a gente tem a impressão que parecia que ele já previa uma morte precoce. Inclusive, tem um canto que ele gostava muito, e sempre que tinha celebração ele pedia: cantem esse canto. Quis comer esta ceia agora, pois vou morrer, já chegou minha hora. Tomai, comei, é meu corpo e meu sangue que dou. A mesma canção foi utilizada na missa celebrada pelo reitor Mor, 10º sucessor de Dom Bosco, padre Ángel Artime, por ocasião da visita ao local onde o padre Rodolfo e Simão Bororo foram martirizados. Nós acreditamos que as nossas vidas, como salesianos, também como família salesiana, acompanha
a estes povos, voivororos, chavantes, que hoje estiveram juntos por primeira vez em um momento histórico, unidos na oração, na celebração e na memória dos nossos dos servos de Deus. Celebrar hoje os 125 anos em este lugar de martírio quer dizer também que a sangue que se derramou continua a produzir muita vida. Vida em Deus, vida na fé. E foi essa fé que o padre Rodolfo Lunkenbein transmitiu sempre, com uma marca de sua personalidade que é lembrada até hoje: o sorriso. Um dia perguntei, diante de tantos problemas, Rodolfo, você é sempre feliz, sempre sorrindo. Fazer cara feia e sorrir, o que vai resolver mais é o sorriso. O padre Paulo Giacomo é o vice-postulador da causa de martírio do padre Rodolfo e Simão Bororo e revela a oportunidade que tem de aprofundar o conhecimento sobre os dois personagens tão importantes para a missão salesiana de Mato Grosso. O padre Rodolfo tinha como lema sacerdotal: eu vim para servir e dar a vida. E de fato ele deu. O lema sacerdotal foi pensado no dia da ordenação. Ele nem poderia imaginar que ele de fato iria dar a vida. E para o Simão eu pensaria um outro lema: não tem amor maior do que aquele que dá a vida pelo amigo. Quer dizer, o padre Rodolfo dando a vida pelo povo Bororo e um Bororo dando a vida pela missão. Isso é muito bonito, isso é complexo e ao mesmo tempo é extraordinário, é bonito demais. Um sacrifício que também teve reflexos sociais e políticos, principalmente entre as entidades que trabalham diretamente com os indígenas no Brasil. Agradecemos a ele o primeiro martírio dos nossos missionários do CIMI. Então, é algo que não esquecemos. Toda vez que eu passava na frente dessa cruz aí, onde foi morto Rodolfo, eu sempre renovo o meu compromisso de procurar no meu pequeno, de imitar um pouco a mensagem, a luta dele. Para o salesiano é um testemunho único de coerência, de fidelidade e de compromisso. Passados 43 anos, toda a congregação salesiana, e especialmente a inspetoria de Mato Grosso, celebram a vida e o sacrifício dos dois mártires. Para a inspetoria, e também para a congregação naturalmente, esse é um momento de muita gratidão, porque a gente sabe que os santos são para nós a prova do Evangelho vivo. Logo, esse gesto nos enche de muita motivação para que nós também possamos viver a nossa fidelidade sem medir esforços e vivê-la realmente de maneira incondicional. Dom Bosco é missionário de coração, nós somos seus filhos amados na mesma missão. O padre Andelson é hoje o diretor da presença salesiana em Meruri, função que era exercida pelo padre Rodolfo em 1976. A atividade ainda é desafiadora. Os Bororo quase foram extintos em meio à miscigenação com os não-índios. No final da década de 1960, o número de nascimentos de crianças entre os Bororo chegava a menos de uma por ano, uma realidade que hoje está superada. Os povos indígenas são os pobres mais pobres do reino. E nós, como salesianos, nós temos como carisma a educação dos jovens e dos jovens mais pobres. E aqui é o nosso lugar, aqui é a nossa sarça ardente, é aqui que nós encontramos Deus no rosto de cada indígena. Como encontrou um dia Padre Rodolfo com as crianças. Quando vocês vêm aqui a Meruri e vê tantas crianças como Julie, nós vemos que os servos de Deus, Padre Rodolfo e Simão, têm feito muito milagre aqui na nossa terra. Toda essa história agora está acessível não só aos salesianos, mas também aos jovens que têm se encantado com a Rota Juvenil Salesiana, projeto que os leva a percorrer os caminhos dos primeiros missionários que iniciaram os trabalhos com os índios Chavante e Bororo. Nessa peregrinação, eles conhecem os detalhes da história do padre Rodolfo e Simão Bororo, as circunstâncias do martírio
e o legado de trabalho que deixaram na missão de Meruri. Eu tive a honra de participar da primeira rota do Colégio Salesiano São Gonçalo para a aldeia Meruri. E para mim foi uma honra e eu conheci a história do padre Rodolfo e do Simão Bororo, que eu não conhecia. E foi um grande ganho na minha vida, porque eu fiquei muito emocionada com a história. E essa história de amor, doação e sangue derramado é também inspiração para uma forma atual de viver a santidade, da maneira como ensinava São João Bosco aos seus salesianos. A santidade ela é traduzida em testemunho. Rodolfo traduz para nós como viver a santidade nos tempos atuais, que é seguindo Jesus Cristo, servindo, estando junto, trabalhando com muita humildade e com muito amor. Nos dias de hoje, com o desafio que tem a vida religiosa, a vida na igreja, na sociedade, sobretudo com a questão do individualismo, o consumismo, como uma forma de vida, às vezes, despreocupada com o outro, Rodolfo, nesse momento, ele nos convida a pensar no outro com mais profundidade. Simão, a vivermos mais próximo à solidariedade. Eu penso que eles nos ensinam hoje a viver a bem-aventurança nos tempos atuais.